Imagine isso. Você está em uma sala cheia de pessoas, o burburinho constante das conversas, risos que ecoam, a música ao fundo que tenta unir diferentes humores numa mesma sintonia. No meio dessa multidão, você sente um vazio, um cansaço profundo que não tem nada a ver com o corpo, mas que corrói sua mente. Você observa tudo de fora, como se fosse um estrangeiro em um país que deveria ser seu lar. E ainda assim, não é. A pergunta que pulsa em você é simples e ao mesmo tempo devastadora. Por quê? Se você é alguém dotado de inteligência, perspicácia e sensibilidade, a vida social parece mais uma prisão do que um refúgio. O paradoxo é cruel. A inteligência, essa luz que clareia os recantos escuros da existência, que deveria abrir portas e criar conexões, acaba por erguer muros invisíveis ao redor de quem a possui. Porque a mente que busca sentido no caos, que perscruta as entranhas da condição humana, encontra na interação social um território hostil e exaustivo? Por que tantas pessoas inteligentes preferem a solidão, não como um refúgio momentâneo, mas como um estilo de vida? Imagine sentir o peso de uma expectativa não dita, a pressão social para ser extrovertido, para participar, para celebrar, a superficialidade das relações rápidas e vazias. Agora imagine que dentro de você habita uma inquietação incessante, um questionamento profundo sobre a autenticidade desses encontros. Não é apenas uma questão de timidez ou falta de habilidades sociais. É uma rejeição silenciosa, uma recusa quase instintiva a se perder em uma performance que não ressoa com sua alma. Esse cenário não é incomum. Pelo contrário, ele é uma realidade para milhares, talvez milhões, de pessoas cujo intelecto e sensibilidade parecem incompatíveis com a cultura social dominante. Mas o que está por trás dessa aparente contradição? É apenas um traço de personalidade, um capricho genético, ou algo mais profundo está em jogo? Pense no peso da alienação, não aquela alienação banal de sentir-se deslocado no ônibus ou no escritório, mas uma alienação que toca a essência do ser. A desconexão não é apenas externa, mas interna, uma divisão entre o que você é e o que o mundo espera que você seja. O que acontece quando o filtro entre sua mente inquieta e o ruído social parece impossível de atravessar sem se perder? A questão que se impõe, então, é esta: a inteligência é realmente um fardo na vida social? Ou será que a própria estrutura das nossas interações humanas está construída para apagar a profundidade, para penalizar o pensamento crítico, para sufocar a autenticidade? Você já se perguntou se a necessidade quase universal de pertencer, de estar integrado, não estaria, paradoxalmente, afastando justamente aqueles que poderiam transformar a sociedade? Se os gênios do nosso tempo estão se afastando, será que não estamos perdendo algo fundamental? Mais inquietante ainda é a sombra que essa pergunta lança. Por que a cultura moderna, tão orgulhosa de seu avanço tecnológico e intelectual, parece incapaz de acolher suas mentes mais brilhantes no tecido social? Será que o problema está no indivíduo ou no coletivo? Imagine então a solidão como uma forma de resistência, não uma fuga, mas um ato silencioso de preservação da própria integridade. Imagine o silêncio interior como um santuário onde a mente pode respirar, questionar, criar. Mas ao mesmo tempo, sinta o custo dessa escolha: o isolamento, o mal-entendido, a dor do afastamento. E aí vem o paradoxo mais cruel de todos. Quanto mais você busca a verdade, a autenticidade, a profundidade, mais você se distancia do mundo das aparências, do diálogo vazio e das convenções sociais. Quanto mais você tenta se conectar de verdade, menos espaço parece existir para você. Como se libertar desse dilema?
Como navegar entre a necessidade humana fundamental de conexão e a urgência vital da integridade intelectual e emocional? Essa é a grande pergunta, e ela não admite respostas fáceis. Ela chama para uma jornada profunda, uma exploração da alma humana, da mente e da sociedade. Uma jornada que vai desvelar as raízes ocultas desse distanciamento e que talvez revele um caminho inesperado para a reconciliação. Mas antes de entrarmos nesses labirintos, permita-se sentir a tensão desta pergunta. O que significa realmente ser inteligente em um mundo que não valoriza a inteligência? Você está pronto para ir além do superficial, para explorar o silêncio por trás das palavras, o vazio por trás dos encontros, para entender por que tantas mentes brilhantes escolhem o isolamento? Prepare-se para uma viagem que vai desafiar suas certezas e expandir seu olhar, porque a resposta que você busca está muito além do que você imagina. O problema oculto em suas raízes psicológicas, filosóficas. Você já percebeu como, muitas vezes, a inteligência que brilha dentro de alguém parece uma luz que não encontra espelhos para refletir? É como se a mente pensante, aquela que busca significado e verdade, estivesse condenada a vagar em um deserto de superficialidades. Para entender por que pessoas inteligentes evitam a vida social, precisamos olhar para além do óbvio, para as raízes invisíveis que sustentam essa desconexão. A primeira dessas raízes encontra eco na obra de Carl Jung, que nos falou sobre o eu-sombra, a parte oculta da psique que contém tudo aquilo que rejeitamos ou negamos em nós mesmos. Para muitas pessoas altamente inteligentes, a vida social tradicional é uma arena onde a sombra não pode se esconder facilmente. A exigência de se encaixar em papéis e máscaras sociais coloca essa sombra sob holofotes. O resultado? Um desconforto profundo e uma rejeição instintiva desse ambiente, onde o conflito interno torna-se exposto e ameaçador. Jung nos ensina que trabalhar com a sombra é fundamental para a autotransformação. Mas o preço desse trabalho é alto. É preciso confrontar os próprios demônios, aceitar os aspectos menos gloriosos do ser humano. No entanto, no convívio social, essa aceitação é rara. A superficialidade e a necessidade de manter aparências dominam. Assim, a pessoa inteligente se vê entre o martelo e a bigorna, ou esconde a sombra e se esconde atrás de falsos sorrisos, ou se afasta para preservar sua integridade psicológica. Outro pensamento que lança luz sobre essa dinâmica vem de Friedrich Nietzsche, que cunhou a noção do espírito livre, aquele indivíduo que rompe com as convenções morais e sociais impostas pela maioria. Nietzsche via a massa como um mar homogêneo que esmagava qualquer faísca de originalidade e autenticidade. Para ele, pessoas inteligentes e independentes estavam destinadas a sofrer o isolamento, porque a maioria não está preparada para sua profundidade e coragem. É uma ideia dolorosa e libertadora. A inteligência verdadeira desafia as normas. E isso significa inevitavelmente um afastamento. Nietzsche também ressaltava que a cultura moderna, com sua busca por conformidade e segurança, cria uma espécie de tirania suave, um espírito de rebanho que exige que todos pensem, sintam e se comportem do mesmo modo. Para o indivíduo reflexivo, esse espírito é sufocante, uma prisão invisível. Então, a rejeição da vida social pode ser, paradoxalmente, um ato de rebeldia contra essa conformidade forçada. Arthur Schopenhauer, por sua vez, acrescenta uma perspectiva ainda mais sombria, mas profundamente esclarecedora. Ele acreditava que o mundo é fundamentalmente sofrimento, uma vontade cega que nos impulsiona sem razão ou propósito. Para Schopenhauer, o contato constante com as pessoas é um convite ao sofrimento, pois elas são, em sua essência, fontes inevitáveis de conflito e frustração. Assim,
O isolamento, para muitos inteligentes, é um modo de proteger a mente sensível da dor que o convívio social pode causar. Aldous Huxley, crítico da sociedade moderna, aponta outro aspecto crucial: a alienação criada por uma cultura que valoriza o consumo, o entretenimento superficial e o imediatismo. Essa cultura cria uma espécie de anestesia coletiva que torna difícil para o indivíduo pensar profundamente e se conectar genuinamente. Pessoas com mentes inquietas e questionadoras acabam rejeitando esse ambiente de alienação, pois ele não só fere a inteligência, mas também o espírito. Jean-Paul Sartre, mestre do existencialismo, oferece uma chave essencial para compreendermos o isolamento dos inteligentes, a consciência da liberdade absoluta e do absurdo da existência. Para Sartre, estar com outras pessoas não é simplesmente socializar, mas enfrentar o olhar do outro, que nos define, julga e limita. Para uma pessoa intelectualmente intensa, essa experiência pode ser angustiante, pois o desejo de autenticidade esbarra na pressão social de ser algo que não é. Assim, a vida social vira um palco onde o eu se fragmenta e a solidão torna-se uma condição para preservar a unidade interior. O psicólogo Viktor Frankl, que encontrou sentido mesmo nos horrores da prisão, também contribui para essa reflexão. Ele destacou que a busca por sentido é a motivação mais profunda do ser humano, mas o sentido verdadeiro raramente se encontra na massa ou na multidão. Muitas pessoas inteligentes experimentam uma solidão existencial, porque seu caminho em direção ao significado não coincide com as metas e valores coletivos superficiais. Tudo isso nos leva a uma compreensão mais profunda. O afastamento social dos indivíduos inteligentes não é um simples capricho ou timidez. É a manifestação de uma tensão psicológica e filosófica complexa. É o embate entre a necessidade humana básica de pertencimento e o imperativo maior de autenticidade, verdade e integridade interior. É o conflito entre a psique que anseia pelo autoconhecimento e o mundo que prefere a ignorância confortável. Essa tensão se manifesta também na forma como a inteligência se relaciona com a emoção. Enquanto muitos associam inteligência à racionalidade pura, a realidade é que as mentes mais brilhantes são também profundamente sensíveis, a ponto de sofrerem intensamente com o que percebem no mundo e em si mesmas. A sensibilidade amplifica o impacto do espírito de rebanho e das expectativas sociais, fazendo com que o contato superficial se torne uma fonte de esgotamento emocional. Além disso, a cultura moderna, com sua velocidade e excesso de estímulos e redes sociais, agrava essa dinâmica. Ela cria um ambiente em que as interações são rápidas, vazias e performáticas, quase sempre incompatíveis com o ritmo mais lento e reflexivo de uma mente inteligente. O resultado é uma sensação de estar constantemente fora do tempo, como se você estivesse assistindo a um filme acelerado que não entende ou aceita sua linguagem. Mas talvez o aspecto mais profundo desse problema seja a crise da identidade que ele provoca. A busca pela autenticidade, pelo sentido, pelo autodesenvolvimento constante, muitas vezes coloca o indivíduo em um limbo existencial, um lugar onde ele não se sente plenamente aceito nem pela sociedade, nem por ele mesmo. Essa crise pode levar a sentimentos de solidão extrema, mas também a uma oportunidade rara, a possibilidade de reinventar a si mesmo fora das expectativas e moldes convencionais. Ao compreender essas raízes ocultas, começamos a perceber que o afastamento social dos inteligentes é um sintoma de uma crise maior, uma crise que atinge a sociedade como um todo, na qual o valor da profundidade, da reflexão e da autenticidade é subestimado ou até mesmo rejeitado.
Este problema não é apenas individual, é coletivo e cultural. Ele questiona os pilares do convívio humano e nos força a refletir sobre o que realmente significa conectar-se com outro ser humano. Será que a verdadeira conexão exige que sacrificamos a integridade intelectual e emocional? Ou há um caminho que permite honrar ambos? Enquanto essa questão reverbera, a tensão cresce, porque o custo desse afastamento não é apenas a solidão do indivíduo, mas o empobrecimento de toda uma cultura que perde sua capacidade de pensar profundamente, questionar seus próprios dogmas e evoluir. Você começa a perceber, então, que esse problema oculto é um convite para repensar não apenas a vida social, mas a própria natureza do que significa ser humano. As consequências invisíveis. Imagine que, enquanto você se afasta das multidões e das conversas triviais, um fenômeno sutil e silencioso começa a se desenrolar. Algo invisível, mas profundamente transformador. Esse afastamento, aparentemente uma escolha pessoal ou uma questão de personalidade, tem um impacto que vai muito além do que você poderia prever. A primeira consequência invisível é que esse isolamento se torna um espelho distorcido da própria sociedade. Quando as pessoas inteligentes evitam a vida social, não é apenas uma retirada física, é uma erosão lenta da ponte que conecta o pensamento crítico e a cultura comum. As ideias profundas, as reflexões que desafiam o status quo deixam de ser compartilhadas e o diálogo coletivo se empobrece. Na ausência dessas vozes, o que sobra muitas vezes é o ruído das opiniões superficiais, moldadas por vieses cognitivos e pela necessidade incessante de aprovação social. Psicólogos cognitivos falam sobre o viés de confirmação, a tendência humana de buscar informações que reforcem o que já acreditamos, evitando o desconforto da dúvida. Nas redes sociais e na vida cotidiana, esse viés cria bolhas cada vez mais herméticas, e a falta de presença das mentes questionadoras amplia essa polarização. Sem a presença dos que pensam diferente, a sociedade se fecha em ciclos repetitivos de ideias, uma espécie de prisão mental coletiva. As pessoas inteligentes que se afastam, portanto, são como faróis que se apagam no nevoeiro, deixando o mundo navegando às cegas. Neurologicamente, essa situação também é devastadora. O cérebro humano é um órgão social por excelência, adaptado para a cooperação e o aprendizado mútuo. A interação social saudável estimula áreas relacionadas à empatia, à regulação emocional e à produção de neurotransmissores que promovem o bem-estar, como a oxitocina e a serotonina. Quando a vida social é evitada, esses estímulos naturais diminuem, podendo desencadear um ciclo de isolamento que reforça a sensação de desconexão e até sintomas depressivos. Porém, para muitos indivíduos altamente inteligentes, a interação social comum não proporciona esse estímulo saudável. Ao contrário, cria estresse e desgaste, uma espécie de dissonância cognitiva e emocional constante. Eles ficam presos num paradoxo cruel. Precisam do contato para manter a saúde mental, mas o contato lhes causa sofrimento. Culturalmente, esse fenômeno tem raízes em um mundo que valoriza a quantidade em detrimento da qualidade das conexões. A era digital multiplicou as possibilidades de contato, mas transformou essas conexões em fragmentos fugazes e superficiais. As redes sociais, por exemplo, fornecem uma ilusão de sociabilidade, enquanto aprofundam a solidão real. Pessoas inteligentes percebem essa farsa e se afastam ainda mais, aprofundando seu isolamento. Essa exclusão silenciosa traz uma consequência social ainda mais profunda: o aumento da alienação e da incompreensão. Quem evita a vida social
Frequentemente é rotulado como antissocial, difícil ou até mesmo arrogante. Essas etiquetas simplificam um fenômeno complexo e criam barreiras que impedem o entendimento genuíno. A cultura, em sua pressa de categorizar, perde a oportunidade de enxergar o valor que essas mentes poderiam agregar se encontrassem espaços de diálogo verdadeiros. Do ponto de vista psicológico, o isolamento voluntário pode desencadear um processo de autoavaliação intensa, que tem tanto aspectos positivos quanto perigosos. A introspecção profunda pode levar ao autoconhecimento e à maturidade, mas também à ruminação excessiva e ao perfeccionismo paralisante. A mente inteligente pode tornar-se sua própria prisão, girando em ciclos de dúvida e crítica interna que dificultam o encontro com a paz. Nesse sentido, a neurociência revela o papel da rede neural padrão, um sistema cerebral ativado quando estamos em repouso mental, engajados em pensamentos autorreferenciais. Para alguns, essa rede é uma fonte de criatividade e insight. Para outros, pode se tornar um terreno fértil para ansiedade e depressão. O isolamento social, portanto, intensifica essa atividade. E para pessoas propensas à sensibilidade emocional, o resultado pode ser devastador. Mas não apenas o indivíduo sofre, a sociedade como um todo sente o impacto dessa dinâmica. Quando as mentes mais inquietas e críticas se retiram, o tecido social perde sua capacidade de autoquestionamento e evolução. A cultura se cristaliza em dogmas, em respostas prontas e em discursos vazios. A estagnação intelectual e moral que acompanha isso é uma ameaça silenciosa, mas poderosa, ao progresso humano. Além disso, o afastamento das pessoas inteligentes reforça a sensação coletiva de incompletude. Existe uma necessidade humana, fundamental de conexão e pertencimento, como mostrou o psicólogo Abraham Maslow em sua famosa hierarquia das necessidades. Quando essa necessidade não é atendida, surgem sentimentos de vazio e desespero, que muitas vezes são mascarados por distrações e consumismo. Gabor Maté, ao falar sobre vício e sofrimento, alerta para o fato de que muitos comportamentos autodestrutivos nascem justamente dessa desconexão profunda, dessa sensação de não pertencer. O isolamento social, portanto, pode ser um gatilho para outros problemas psicológicos, criando um ciclo difícil de romper. É essa teia complexa de consequências invisíveis que torna o afastamento social das pessoas inteligentes um fenômeno de importância crucial, não apenas para elas mesmas, mas para todos nós. É um desafio que ultrapassa a dimensão pessoal e se torna um chamado urgente para repensar como nos relacionamos uns com os outros, como valorizamos a diversidade intelectual e emocional, e como criamos espaços verdadeiramente acolhedores. A tensão cresce. É possível escapar dessa armadilha invisível? Como romper o ciclo do isolamento sem sacrificar a autenticidade e a integridade? Como recuperar a conexão sem perder a profundidade? Essas perguntas não são meros exercícios intelectuais. São questões que tocam o cerne da existência humana, da liberdade e do sentido. O que vem a seguir é uma proposta de revolução interna, uma rebelião contra os paradigmas que aprisionam a mente e o espírito. Você está pronto para descobrir um caminho que desafia tudo o que acreditava saber? A rebelião. Como se libertar? Imagine um momento em que tudo que você acreditava sobre isolamento, conexão e inteligência se desfaz, como uma máscara caindo para revelar uma nova verdade. Esse instante marca o início da rebelião, não contra o mundo externo, mas contra as prisões internas que mantêm seu espírito cativo. A rebelião começa com um paradoxo.
Para se libertar do isolamento, você precisa primeiro abraçá-lo completamente. Parece contraditório? É exatamente aí que reside a profundidade da transformação. Como Carl Jung já apontou, trabalhar com a sombra, aquelas partes rejeitadas e invisíveis do eu, é o primeiro passo para a integração e a verdadeira liberdade. O isolamento social das pessoas inteligentes é, em muitos aspectos, a manifestação externa dessa sombra, o lado escuro do ser que o mundo não quer ver e que você mesmo talvez tenha tentado negar. Ao aceitar o isolamento sem julgamento, você desarma a resistência interna que o alimentava. A ansiedade diante do contato social, a autocobrança para se encaixar, a sensação constante de não pertencer perdem seu poder corrosivo. Você se permite ser exatamente como é, um ser complexo, sensível, pensante, talvez diferente. Essa aceitação radical cria um espaço interno onde a autenticidade pode florescer. Nietzsche, com sua filosofia da superação do niilismo, nos ensina que o sofrimento e o afastamento não são sinais de derrota, mas forças impulsionadoras para a criação de um novo eu. O que não me mata me fortalece. A rebelião contra o isolamento começa quando você transforma a dor da exclusão em combustível para seu crescimento interior. Mas a libertação não é um processo solitário. Paradoxalmente, ela exige reencontrar a conexão, não aquela superficial, baseada em máscaras sociais, mas uma conexão profunda, fundamentada na vulnerabilidade e no respeito mútuo. Jean-Paul Sartre nos alerta sobre o olhar do outro, que pode aprisionar, mas também aponta para a possibilidade do encontro autêntico, que revela o ser. Você deve buscar círculos onde o pensamento crítico é celebrado, onde o silêncio da introspecção é respeitado, onde a diversidade de ideias não é ameaçadora, mas enriquecedora. Esses espaços são raros, mas existem. Encontrar ou criar esses ambientes é um ato revolucionário. Eles são o antídoto contra a superficialidade e a alienação. Arthur Schopenhauer, cético sobre a natureza humana, ainda reconhece no isolamento uma oportunidade para o autoconhecimento mais profundo. Ele lembra que o silêncio e a solidão podem ser professores impiedosos, mas também sábios. A rebelião, portanto, não é a fuga da solidão, mas o uso dela como ferramenta para escavar os recantos mais profundos da mente e do coração. Gabor Maté acrescentaria que a cura do isolamento social passa pela reconexão com as próprias emoções, muitas vezes negadas ou reprimidas. Vício, ansiedade, depressão, sintomas de desconexão só podem ser superados quando você enfrenta as feridas internas com coragem, não buscando evasão, mas compreensão. Essa nova perspectiva abre portas para práticas contraintuitivas. Em vez de forçar encontros sociais incessantes, você aprende a cultivar relacionamentos significativos, ainda que poucos. Valoriza o silêncio compartilhado, o olhar que reconhece a verdade do outro sem pressa ou julgamento. Você descobre o poder da escuta ativa, da empatia verdadeira, que não exige performance, mas autenticidade. A rebelião é, assim, uma redefinição radical do que significa estar junto, não pela necessidade de preencher um vazio, mas pelo desejo genuíno de compartilhar a jornada do autodesenvolvimento. Na história, inúmeros exemplos ilustram essa revolta contra a superficialidade social. Dostoiévski, em sua obra, mostra personagens atormentados que lutam para encontrar sentido num mundo caótico. Mas também há aqueles que, ao abraçar sua singularidade e sua dor, transcendem o sofrimento e se tornam faróis para gerações futuras. Ao adotar essa rebelião, você rompe com a ideia de que a sociabilidade é sinônimo de felicidade ou realização.
Você desafia a crença mainstream de que o sucesso social é a medida do valor pessoal. Em vez disso, escolhe um caminho onde a profundidade do ser tem prioridade sobre a quantidade de conexões. Esse processo é libertador, mas exige coragem. Você terá que enfrentar seus medos mais íntimos, o medo da rejeição, da solidão, da vulnerabilidade. Porém, a recompensa é a reconstrução de uma identidade autêntica, livre das máscaras impostas pela pressão social. Assim, a rebelião não é um ato de negação, mas de afirmação. Afirmar que ser inteligente não significa estar condenado à superficialidade social, que é possível ser parte do mundo, mesmo mantendo a integridade da própria complexidade. Você não está sozinho nessa luta. A sabedoria dos pensadores que vieram antes, Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Maté, está ao seu alcance para guiar seus passos. Agora que você descobriu o caminho para a rebelião, está pronto para entender a verdade final, a revelação que mudará para sempre a forma como você percebe a si mesmo e ao mundo. A verdade final, a realização mais poderosa. Imagine acordar um dia com a consciência transformada, sentindo que a realidade que antes parecia sólida e imutável é, na verdade, uma teia delicada e maleável, onde cada pensamento, emoção e escolha molda o mundo à sua volta. Essa é a revelação última, a verdade que atravessa o tempo e as filosofias e que torna claras as batalhas internas e externas que você enfrentou. A verdade final é que a solidão que você temia, o isolamento que parecia uma sentença, é ao mesmo tempo uma bênção e uma prova. É uma câmara de alquimia onde o espírito se purifica, onde a identidade se refina e a autenticidade emerge das cinzas do conformismo. Nietzsche não disse apenas que o que não nos mata nos fortalece. Ele também declarou que devemos abraçar o caos dentro de nós para criar ordem nova, nossa própria vontade de poder. Essa força interna, que parece nascer do sofrimento e da exclusão, é o que permite transformar o isolamento em fonte de poder e não de fraqueza. Ao aceitar a solidão, você descobre que ela não é ausência, mas presença profunda. Presença consigo mesmo, com seus desejos, seus medos, sua essência. Você encontra um sentido que não depende do reconhecimento externo, que não se submete às regras da aprovação social. Essa é a liberdade autêntica, tão desejada e raramente compreendida. Carl Jung chamou esse processo de individuação. A jornada de tornar-se quem você realmente é, integrando luz e sombra, enfrentando o desconhecido dentro de si com coragem. Ele sabia que essa estrada é solitária, mas necessária. Sem ela, a psique permanece fragmentada e a vida uma constante batalha contra si mesma. Entretanto, essa individuação não significa isolamento eterno. Ela significa que você aprende a escolher suas conexões, pessoas, ideias, ambientes, não por conveniência, mas porque ressoam com sua verdade interior. É um convívio baseado na qualidade e não na quantidade. Jean-Paul Sartre ensinou que o inferno são os outros apenas quando a relação é uma prisão. Mas quando o encontro é autêntico, ele é liberdade, criação, crescimento mútuo. Sua revolução interior prepara você para essa forma superior de conexão. Uma comunhão de almas conscientes, livres e responsáveis. A sociedade moderna, com sua urgência e superficialidade, tende a sufocar essas possibilidades. Aldous Huxley, ao vislumbrar o futuro, alertou para os perigos de uma cultura que anestesia a mente e o espírito, substituindo profundidade por distração. Você, ao optar por essa jornada difícil, escolhe despertar desse torpor coletivo. Torna-se, então, um agente de mudança, não só para si, mas para todos que cruzam seu caminho.
A descoberta mais poderosa que você pode fazer é que a verdadeira conexão começa dentro. Que a cura do isolamento social passa pela reconciliação consigo mesmo, pela aceitação radical de sua humanidade inteira, com suas contradições, dores e potenciais. Essa realização redefine o sentido da vida, não como busca por aprovação externa, mas como uma aventura interna, um desafio existencial para criar significado em meio ao absurdo. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra existencialista, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha e nossa liberdade. Você tem esse poder. A vida deixa de ser um peso, um fardo social, para se tornar uma obra de arte em constante construção, onde você é ao mesmo tempo o artista, o espectador e a matéria-prima. E nesse processo, o isolamento deixa de ser um castigo e se torna um convite para mergulhar fundo, para desafiar o superficial e abraçar o que realmente importa. Por fim, você percebe que evitar a vida social não é fraqueza ou defeito, mas uma etapa de uma jornada complexa. Que ser inteligente é também ter coragem para se afastar, para questionar, para buscar sentido além do óbvio. E essa coragem, mais do que qualquer conexão externa, é o que verdadeiramente define a liberdade. Pessoas inteligentes evitam a vida social não por preguiça ou rejeição, mas porque vivem uma luta interna profunda entre o desejo por conexão autêntica e o cansaço das superficialidades impostas pela sociedade. Essa tensão nasce da complexidade psicológica, da sensibilidade à falsidade e do impulso de buscar sentido em um mundo caótico. O isolamento não é um castigo, mas uma câmara de transformação, onde o autoconhecimento floresce e a autenticidade é cultivada. A verdadeira liberdade emerge da aceitação radical da solidão, da integração da sombra e da escolha consciente das conexões que realmente importam. Se a sociedade não compreende seu silêncio, talvez seja hora de criar um novo mundo, começando pelo seu interior.